Boa noite, pessoal, como vai? Tudo bom? Sejam bem-vindos. André Torres, pessoal do Sam Brothers, Jefferson Farias. Hoje a gente vai dar prosseguimento a nossas lives, né, de quarta-feira, toda quarta às 20 horas. Infelizmente, por um problema que acontece hoje nos dias atuais, né, a Michelle foi surpreendida por uma situação. Infelizmente ela não vai poder estar presente hoje comigo, mas teremos a presença de Kelly Cristine, que é uma amiga minha de Brasília, que conhece bem todos os vinhos que são já produzidos lá na região. E estou aguardando ela chegar para a gente poder iniciar um bate-papo, dando prosseguimento a todas as regiões que a gente vem falando do Brasil. Chefe Maguire, Lilian, como vai? Tudo bom? Hoje a gente vai falar de terroir do Cerrado, né? A gente já passou pela Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina. Ontem, inclusive, eu fiz um curso pelo Zoom, que falamos do terroir baiano. Foi bem interessante. Tivemos a presença do João Carlos, que é produtor lá da região. Está com o projeto da vinícola Reconvexo. Bem, pessoal, aguardando a Kelly chegar para poder a gente iniciar, né, o bate-papo. Estou aqui degustando um vinho do terroir gaúcho, da campanha gaúcha. Um blendzinho da Miolo, seleção, Cabernet Sauvignon e Merlot. Um vinho agradável, que hoje adquiri hoje, inclusive. E muito bem feito, muito bem vinificado. Seja bem-vindo, Ronaldo Triaca. Li bastante sobre o seu projeto. Em breve a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Parabéns pela coragem. Bem-vindo, Nilson. Tudo bom? Obrigado. Boa escolha, André. Os vinhos da Cavieira são sensacionais, os espumantes deles. Todos eles são muito bem feitos. Um dos melhores atualmente do Brasil. Mas tem muita coisa boa sendo feita aí, em várias regiões.
aguardando a Kelly chegar, tá? Pra gente iniciar a conversa. Infelizmente a Michelle não vai poder participar hoje por alguns imprevistos que teve em família. Mas quarta-feira que vem ela volta comigo para falarmos um pouco mais sobre Terroir do Cerrado, Centro-Oeste. E depois a gente vai dar sequência, falar sobre a região da Serra da Mantiqueira, que a gente já falou da parte de Minas, e a gente vai falar depois de São Paulo. Boa noite. E aí, Leandra, como vai? Tudo bom? Seja bem-vinda. Márcia, Ana, seja bem-vinda. Produtores de Brasília. Bem-vindo, Arley. Ah, prazer, Ana. Esposa do Ronaldo, prazer. Satisfação em tê-los aqui. Você quer entrar um pouquinho, Ronaldo, para falar um pouco sobre o seu projeto enquanto a Kelly aparece? Se você quiser, é só mandar. Eu mando o convite para você. A gente pode entrar um pouquinho para falar sobre a Vila Triaca. Boa Olá, noite. boa noite, tudo bem? Tudo bom, Como Evan? vai? Como que você tá? Tudo ótimo e você? Tudo bem? E o friozinho de São Paulo? Eu tô na Bahia. Eu tô em Tapetinga, na Opa, Bahia. Mas aqui também é frio. frio. Aproveitar para tomar bons vinhos, né? É, tô degustando um vinhozinho aqui, ó. Eu já tomei o meu hoje. Ah, tá certo. Seja bem-vindo, obrigado pelo convite, meio que de última hora, né? A Michelle teve um imprevisto e você aceitou esse convite, assim, meio que repentino, para a gente falar um pouco sobre Brasília. Por coincidência, é o que a gente estava falando agora de tarde sobre a questão do projeto da Vila Triaca.
O Ronaldo, que é o idealizador do projeto, está aqui na live com a gente, juntamente com a esposa dele, a Ana. Né? Até como estava esperando você, ele estava aqui, porque até chamei ele para bater um papo, mas ele disse que o sinal dele está meio ruim. Né? Falar um pouco do projeto dele. Mas é bem legal. Para quem não conhece a Kelly é uma apaixonada pelo mundo do vinho. Está nessa Isso, estrada aí há mais de 10 anos. Né? verdade. Trabalha como vendedora trabalhou na Zail, na Mistral. Trabalha hoje em dia com a Doc Vinhos. Tem curso pela ABS Brasília. Lê muito, estuda muito, conhece muito Sobretudo, sobre tudo, né? Sobre os vinhos e principalmente os vinhos da região, né? sou apaixonada por vinhos nacionais, né? O Hoje, Jefferson perguntando aí, Tapetinga há 30 anos era a terra da pecuária, ele disse ainda é. Aqui só produz leite, ainda não produz vinho não, mas ainda aqui tem bons bebedores de vinho. é importante. Quem sabe, logo, logo. Eu tenho um pensamento aí de plantar algumas coisas aqui, porque aqui a gente tem uma amplitude térmica boa, então Conquista já tem algum início de trabalho que fica a 90 quilômetros daqui. Eu acho que aqui poderia dar algum fruto, né? Com certeza, como é o caso do Goiás, né? Que ninguém Sim, acreditava no projeto e foi algo realmente, como o próprio nome do vinho, intrépido, né? De muita coragem, né? Tanto do sim. Marcelo quanto da Ana. Foi bem bacana o projeto deles. A gente vai falar um pouco sobre isso tudo, né? Eu estava falando antes de você chegar que nessas lives que eu tenho feito com a Michele, que é da Vinícola Hélios, a gente já passeou pela Bahia, por Minas Gerais, Santa Catarina, né? Ontem, inclusive, falei um pouco sobre a Bahia, né, em si, né? E todo o terroir baiano. E um dos vinhos que a gente comentou ontem é exatamente o Testardi, que é produzido pela Miolo aqui. E o Testardi, o significado dele é teimoso, né? Então, foi a teimosia de plantar uva no Vale do São Francisco e que disseram que não ia dar uva e deram e saiu um vinho fantástico, que é o Testardi, com certeza você conhece, e um vinho de extrema qualidade e que recebeu esse nome Testardi exatamente por conta da teimosia, né? De explorar a região ali. Persistir no vinho, de acreditar no projeto, né? Que é o mais importante. Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu tenho estudado muito, né, sobre esses terroirs todos, sobre as vinícolas que tem em cada região, sobre os vinhos que são produzidos. Eu já tive a alegria de ter degustado um vinho, se eu não me engano, foi na primeira safra, você pode me corrigir se eu estiver errado, ou na segunda safra dele, que é o Intrépido, o Syrah, né, que eu provei a safra 2012. E para mim é um Syrah que até hoje está na minha memória, né, de tamanha complexidade que o vinho tem. Ele é muito, muito completo, né? A primeira safra dele foi em 2010, né? Onde ele ganhou, teve umas premiações, na verdade, né? A revista Prazeres da Mesa, entre 100 vinhos, né, do mundo, ele ficou. Nessa lista só tiveram 7 vinhos brasileiros. Ah, ele foi um deles. É um grande Syrah. No início ele misturava com a Sangiovese e a Tempranillo. Com a Sangiovese ele desistiu porque acabou que não pegou legal ali no solo, né, do Cerrado, a Sangiovese. E então ele desistiu dela e só ficou ali com a Syrah nesse vinho, o Intrépido, e um pouco da Tempranillo, né? E depois veio o Bandeiras, né? O Bandeiras, na verdade, foram lançados os dois juntos. O Bandeiras Sim. é o Barbera, Tempranillo, Sangiovese. No início, ganhou também pelo Anuário do Vinho do Brasil, o melhor vinho de uvas diferentes, né? Teve também mais outras indicações. Um Barbera bem diferente, porque a Barbera na Itália, ela tem muita acidez, né? Muito frescor, muita fruta vermelha. Uhum. E aqui, foi equilibrar a acidez do Bandeiras, né?
um vinho intenso, mas com muita fruta vermelha, tem a sua acidez, seu frescor, a persistência também incrível do vinho. Mas hoje, assim, eu vejo nas vendas que o Intrépido caiu no gosto popular, né? As pessoas que tomam Intrépido não querem provar outro vinho. Tem um cliente nosso, inclusive, que ele fala, Kelly, já provei vários outros Syrahs de outras vinícolas chilenas muito famosas, mas o Intrépido ele é especial. É um vinho que cada dia mais ele está sendo aperfeiçoado, né? Sim, com certeza. Eu até falei com você, não foi da safra recente, né? Quando estivesse lançando, você me falasse, não sei o quê, aí veio toda essa confusão de pandemia, de tudo. Mas Isso. realmente é um vinho que me marcou muito. Foi um amigo meu lá de Brasília que me trouxe, que me mandou um exemplar, né? Ele me ligou no dia, ele estava na Serra dos Pirineus, ele me ligou. Sivanzinho, você não tem noção do Syrah que eu estou bebendo. Aí eu disse, você tá de brincadeira, é tudo isso, é muito mais do que isso. Aí É eu disse, não, verdade. você tem que me mandar esse Syrah. Ele disse, não, vou lhe mandar. E aí me mandou o Intrépido, e realmente é um vinho Espetacular. de uma consistência que minha boca até encheu d'água agora falando dele. Tá falando aí, já encheu. Queria estar tomando agora o Intrépido. Muito bom. E a gente Ele é representa, excelente. Hã? Vocês e a gente representam a representa DOC, né? Tanto o hoje aí no Intrépido. Brasil. Ele tem outra linha também, mais básica, ou não, Kelly? Ele, ele criou depois a linha Terroir, que é uma linha. São três vinhos, né? O Terroir Syrah, o Terroir Tempranillo, o Terroir Sangiovese não, desculpa, Barbera. Barbera. Então, 6 meses em carvalhos franceses, essa linha, né? São muito bons também, não ficam atrás por exemplo, o Barbera da linha Terroir não fica atrás do Bandeiras. Inclusive, aqui em Brasília, você tem muito jornalista, né? A gente está Aham. no meio de tudo, né? Então, eu tenho um grande amigo, jornalista da Globo, inclusive, e ele foi a DOC vinhos, né, e nós presenteamos ele com uma garrafa do Terroir Barbera, se eu não me engane, e ele amou o vinho, ficou encantado. Até pelo preço, tem uma diferença em relação a bandeiras, né? E ele Uhum. postou no Instagram dele e fez um sucesso, assim, todo mundo correu atrás desse vinho. A gente já não tinha mais nem no próprio produtor, né? A produção muito pequena. Sim. E hoje ele está fazendo também o pó da dupla, que é conhecido como safrinha, né? Aham. Pelos agricultores, né? Podem ir Quando vestido, né? isso. Aí é uma linha, é uma mistura, né? Um blend aí com as três uvas, eu tô com a Sangiovese na cabeça, hein? É um Barbera, Tempranillo e Syrah. Muito bem feito, é muito redondo, muita fruta, muito equilibrado. A boca, né, a elegância, ele enche, tem uma persistência, não tanto quanto os grandes da linha dele, né, o Intrépido, o Bandeiras, a própria linha Terroir também, que precisa de alguns minutinhos, alguns segundinhos ali na taça para abrirem, né, para você explorar todo o Uhum. potencial desse. Mas fantástico. No entanto, que vendeu tudo, o primeiro lote, zerou. E hoje na vinícola, pelo fato da pandemia e o Marcelo, seu médico que está à frente aí, né, nos Sim, hospitais, deu uma parada. Mas vai voltar logo logo e vamos estar vendendo esses vinhos novamente. com certeza. Falando um pouco já da região, né? O Planalto Central, a gente tem aí uma amplitude térmica bem boa, né? Sim. Tem plantações já em Brasilândia, Planaltina, que tem uma qualidade melhor de solo dos vinhedos, né? Mas precisa de um processo de irrigação, que eles estão utilizando até tecnologia israelense aí, não é isso? Sim, O isso mesmo. Marcelo utiliza isso no projeto dele dos Pirineus, não é isso? Isso também. E vizinho dos Pirineus, nós temos a vinícola do A gente vai César falar Hervé, já já dela, da Girassol. que é o projeto do pai dele, né? Que também é o mesmo Uhum. processo.
Mas o que eu acho interessante é que toda essa história de vinho, né, em Brasília e nessa região aí de Goiás, tudo, começou de um militar, você sabia disso? Sabia, Um militar da sabia. reserva que deu na loucura, que ele disse que vou plantar a uva aqui e vai ser a uva idêntica que planta os meus terroirs vão ser idênticos aos da Borgonha, né? E aí chamou até o Marco Vian, que é um fenomenal enólogo aí do Brasil, para trabalhar dentro desse projeto, e ele não queria nada de químico, ele queria 100% orgânico, nenhuma interferência de pesticidas, nem nenhum tipo de agrotóxico para ser utilizado nos vinhedos. Plantou Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Syrah e Sauvignon Blanc nessa região. Disse que o vinho era de extrema qualidade, né? Chegaram a produzir alguma coisa, mas não deram prosseguimento porque teve um problema, parece que com a filha dele na época, e eles tiveram que se mudar para o Rio de Janeiro e abandonaram todo o projeto e nunca mais levaram adiante, né? Inclusive tem nessas pesquisas que eu fiz, o Vian falou, ninguém sabe que gosto tinha esse vinho. Só posso dizer que o rum, que era fabricado por ele, era um espetáculo, né? Então você imagina como é que era. Se o rum já era um espetáculo, o vinho com certeza devia seguir. Com certeza. E a terra ajuda, né? A terrinha, né? A famosa terrinha, ela ajuda. E aí ele queria botar exatamente essa situação, né, de Brasília, e hoje já tem um grupo, inclusive a gente vai falar isso mais adiante um pouco, que o Ronaldo faz parte, né, de uma associação que envolve vários produtores brasilienses que querem botar Brasília no caminho de grandes vinícolas, como já tem no Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina. E tem até um projeto ainda iniciado aí em Recife, né? Bem no sertãozão de Recife. Eu não me aprofundei ainda sobre esse assunto, mas tem, né? E Recife ali, a por gente... coincidência, Hã? Sim. Não, Recife ali a gente tem um outro produtor muito bom, né? Já conhecido, né? Se eu não me engano, em Pernambuco. na Ah, Pernambuco você tem no Vale do São Francisco, você tem a Rio Sol. oh, isso. São Isso, mas também muito. é mais afastada, não é no Vale do São Francisco, não. Ela fica mais para a parte Sim, nordeste mesmo, subindo a parte de Pernambuco, fica mais no alto. Ela fica bem sim. próxima de Recife. É um projeto novo, que envolve muita tecnologia para poder produzir uvas lá. Mas é uma coisa bem Sim, sim. iniciada ainda, não tem nada Eu provei o a- espumante dele, também, muita na Rio fruta, né? Sol, Apesar né? do frute seco, tem muita fruta, mas muito bom, muito bom. E Sim. o Os custo, espumantes deles são bem feitos, né? Eles são ciceroneados pela produtora maior deles, que é uma empresa lá da região do Douro, em Portugal, isso mesmo. Uhum. a Global Wine, né? Lá do Douro. É E Global Wine, acho que é isso mesmo. Global Wine, isso, Global Wine. Global Wines. E aí a gente tem a Serra dos Pirineus, né? A gente tem Cocalzinho, né? Que fica nas margens do Rio Corumbá, onde passa a Serra dos Pirineus. O Distrito Federal já conta, pelo que eu estudei, 25 produtores, com a produção já grande, elevada de uvas, mais uvas para uvas americanas, né? Que é muito plantada aí a Niágara Rosa. São mais de 70 Sim. hectares plantados. E já tem alguns produtores investindo em vinhos finos, como é o caso do Ronaldo na Vila Triaca, que lançou um vinho chamado, se eu estiver errado, ele me corrige aí, por favor, Seu Claudino, em homenagem ao pai dele. É um Syrah de dupla poda, safra 2019, lançou agora no final do ano, se eu não me engano. Se eu estou errado, Ronaldo, me corrija aí, por favor. E aí os produtores já se iniciaram e eu descobri uma série de empreendimentos ligados ao enoturismo, né, na região. E as vinícolas que eu consegui localizar e tudo, foi
a vinícola Serra dos Galés, que a gente vai falar já já. O Pirineus a gente já falou um pouco, né? A vinícola Goiás, que tem um projeto de enoturismo bem legal que a gente conversou. O Vinhedo Girassol, que é do Sérgio, que é mineiro, Sérgio Rezende, não é isso? Aí, ó, isso mesmo. Ó. Aí o Ronaldo falando, isso mesmo, uma homenagem ao meu saudoso pai. Parabéns. Isso. Se tiver uma garrafinha dessa aí, eu gostaria de provar. Eu sei que a produção foi pequena, foram de 853 garrafas, 835 garrafas, se eu não me engano. Bem Assim que é legal. bom. É, se foi feito por pai, foi feito com amor, né? Então deve ser um vinho de qualidade extrema, né? Com certeza. Ronaldo, quero minha garrafa, hein? Vou vender para você em Brasília. Aí, Kelly, vamos falar um pouquinho sobre Vinícola Serra dos Galés, né? Ela Tá, fica em vamos Paraúna, lá. Goiás, né? Que tem um vinho chamado Muralha, e eles produzem a linha, se eu não me engano, é Cálice de Pedra, né? São vinhos suaves, com pouca. Mas são vinhos suaves que eles utilizam muito na região. Tem o suco de uva produzidos por eles. E eles iniciaram nesse projeto, que é o Muralha, que é um blend, né? Syrah e Touriga Nacional. Você me disse que já Isso. provou esse vinho, Gostei inclusive você muito. mandou. Aí você fala um pouquinho disso aí para mim, por favor? Na época foi em 2014, talvez, que eu tenha provado esse vinho. Gostei muito, conheci o produtor pessoalmente, na época eu estava na Asa Rio, né, importadora, que o dono era o Sérgio Hermeto, né? E gostei muito porque é um vinho com muita fruta por causa da Syrah, mas a Touriga Nacional dá equilibrada, onde fica um vinho no estilo europeu, né? Ele tem um toque europeu, aquele vinho mais mineral. Ele equilibra a fruta e o mineral nele. A complexidade de aromas do vinho é incrível, de especiarias, frutas vermelhas, né? Um toque de cravo bem perceptível. E vendemos bastante também na época. Nós zeramos os vinhos deles, né? E Uhum. eu nunca mais comprei as novas safras, mas é um vinho fantástico. A Touriga É, Nacional nunca tinha dado um Touriga Nacional brasileiro, né? eu Porque só você vê provei mais. da Del Pazol, né? Que tem um Touriga Nacional muito bem feito. E provei recentemente da Miolo também, que é produzido no Vale dos Vinhedos, no Vale São Francisco, Eu o não Touriga conheço, Nacional. preciso. Inclusive, me falaram muito bem desse vinho, né? Deles. Sim. Aí o Ronaldo E a falando que Touriga, também já provou o Muralha e gostou bastante. muito bom, muito bom. E assim, ó, que bom, Ronaldo. O Ronaldo conhece muito de vinho, né? Sabe muito. Tem que beber bastante vinho. Para conhecer é só bebendo, né? A gente tem que ler, estudar tudo, mas o beber e conhecer seu paladar, saber o que você gosta, que é o Mais importante no final, importante. né? Sem Com dúvida, certeza. sem Eu dúvida. lembro que eu fiz uma degustação às cegas só de Cabernet Sauvignon, onde eram 7 vinhos de todos os preços, de vinhos até de R$ 500, Chile, Argentina, e tinha nacional no meio. Mas o interessante é que ninguém dá 10, porque todo mundo sabe que o brasileiro vai ganhar e ninguém quer dar o braço a torcer. É, E o vinho que ganhou foi um nacional, Cabernet Sauvignon. a gente surpreende, tem boas coisas sendo produzidas aqui, né? Tem muito vinho de extrema qualidade. Eu tenho pesquisado muito sobre isso e hoje em dia aqui na Bahia eu trabalho tanto com a vinícola Aéreos e com a Sim, vinícola Estela Valentino aqui, né? Eu sou representante aqui para o Norte e Nordeste dessas duas vinícolas e são vinhos assim de extrema elegância, né? A gente vê que, por exemplo, o da Estela Valentino, os Syrah são muito bem feitos, o Tempranillo também. E o Syrah, o que eu ia falar é que o Syrah se adaptou muito bem ao solo brasileiro, né? A gente tem Syrah muito. sendo produzidos de alta qualidade na Bahia, em Minas, interior de São Paulo, ali na Serra da Mantiqueira, e agora Brasília também eu já conheci o Intrépido, né? Agora a gente tem Sim, o Seu Claudino aí produzido na Vila Triaca, a gente tem o Muralha produzido pela Vila Galés, né? E a isso. gente tem o vinho
Terroir Girassol, que também é Syrah, não é isso? Girassol, Syrah puro. Muito Syrah bom. puro. 6 meses em carvalho. 2018, a primeira safra lançada. E realmente um grande vinho. E como ele é amigo do Marcelo, né, da Pirineus, aí eles tiveram uma consultoria, né, do Marcelo. Lógico que veio enólogo de fora, mas é um projeto muito grande, o projeto do Sérgio, né? E lá É, é a uma, área dele é imensa, né? A área dele é imensa. Ele fica dentro de uma fazenda da família, né? O projeto dele. é um empreendimento, né? Onde, o qual você vai, passa o dia, passa o final de semana, você pode acampar, né? Tem cachoeira. Então já era conhecido o empreendimento Girassol, onde ele viu ali a possibilidade de plantar, que era o sonho do pai dele, né? Seu Melchior. E deu Sim. certo, muito certo. E lá, quem quiser pode conhecer os vinhedos e depois sentar no restaurante e comer uma bela comida Com mineira. certeza. Mineira, perfeita. Tem uma galinhada para quem gosta ali, que é espetacular. É, tem lá, ó, galinha caipira com molho servido com arroz branco, quiabo, feijão e batata frita. É, tem comida goiana e mineira com carne de lata, feijão tropeiro no caldo da mandioquinha, frita com couve por cima. Ah, chegar babei aqui, ó. Sábado eu vou lá, inclusive. Sábado eu vou estar visitando ele. Maravilha, maravilha. Ainda tem desse vinho aí, Kelly? O Terroir, O terroir, o, sol? o Terroir Girassol? Vocês Tem vendem na sim. DOC? Ele também não. Não, a DOC ela representa só os vinhos de Pirineus, né? Do Pirineus. O próprio produtor do Girassol que vende esses vinhos, né? Ele só marca um local com as pessoas porque ele sempre esteve em Brasília, as pessoas conhecem muito ele em Brasília, né? Ele foi Sim, dono de um pub em Brasília que isso. fez parte agora de Brasília, que é né, o Gates, Saiu né? da noite para agronomia. Pois é, totalmente inverso, né? À noite pro dia, porque a produção, né? Apesar da colheita ser de madrugada, né? Sim, sim. É uma festa. De madrugada todo mundo sai. Mas, mas tem sim. Inclusive, a gente estava até conversando hoje a possibilidade de eu pegar esses vinhos para ele, trazer para cá, para ficar mais fácil, porque ele está morando lá agora, para poder vender para ele, aqui em Brasília. Maravilha, maravilha. Providencie uma garrafa para mim também que eu quero. Pode mandar para você uma garrafa. Eu Promessa já estou de. pensando na galinhada lá, né? Que Pena que a galinhada para chegar aí, né? Não dá, né? não dá, não dá. Só indo aí para comer lá na Fazenda Girassol. Vem aqui para irmos juntos lá. É, eu vi que tem alguns projetos iniciais, né? A Vinícola Goiás tem um projeto de suco natural. É uma geração de famílias que vieram do sul e formaram o projeto iniciado. São 4 filhos, um deles é sommelier. E eu achei bem legal porque a paisagem que tem, não sei se você já esteve lá nessa Vinícola Goiás, Não. tem uma paisagem muito bucólica, né? Um negócio assim meio muito apaixonante, com várias roseiras. Tem plantações de algumas uvas que eles estão começando a plantar agora, de uvas para vinho fino, mas eles produzem vinhos suaves. E tem um restaurante lá também, que a gente estava falando de restaurante do Sérgio, né? Do Girassol. E lá eles criaram a Cave Del Nuno, né? Que é uma cave onde guardam os vinhos e serve um ambiente lá para café da manhã, com todas as guloseimas que tem aí do Cerrado, com geleias, com pães, não sei o quê. Tem um Pequi, almoço. é Tem um, pequi. o piqui aí é famoso, né? Famoso. E estão até harmonizando vinhos com pratos que tem pequi, para você ter uma ideia. Que maravilha, mas tem que fazer essa composição, essa harmonização mesmo para equacionar Sim. tudo.
E lá é bem legal. Eu passei por isso tudo. Lá eles têm 12 hectares de áreas já plantadas de uvas americanas e estão iniciando agora o processo de transição para uvas viníferas e vão começar a produzir vinhos dessa qualidade, né? E a fazenda e vinícola Jabuticabal, você conhece? Conheço, Esse conheço. que lá Assim, produz não, uma cachaça de jabuticaba que é sem igual, é verdade? sim, sim, sim. Eu gosto de cachaça, né? Eu adoro. Na verdade, a gente que trabalha com vinho acaba aprendendo um pouco de tudo, né? Cerveja Sim, artesanal, conhaque, né? Gin, né? Algumas bebidas. sim. Então, a cachaça foi junto. E eu, como uma filha de mineiros, né? Tenho que gostar de cachaça. Cachaça de jabuticaba deve ser bem legal, né? Você já provou ela, não? Ó, eu não cheguei a provar. Eu cheguei a conhecer a fazenda, inclusive. No dia não estava tendo degustação, foi bem no início, né? Sim. Mas fiquei de voltar e não deu certo para eu voltar lá, né? Mas quem já provou gostou muito, né? São pessoas que gostam de cachaças bem elitizadas, aquelas cachaças mais artesanais, né? Uhum. E é aprovada. Eu já ouvi falar no vinho, né? De jabuticaba, né? Isso, É que ele chega mais é um doce, vinho que né? eles Ele é estão mais doce. produzindo lá com 11% de teor alcoólico. Vinho de Isso. É um pouco jabuticaba. mais, mas ele eu provei. Eu gostei.